Gente, nessa última rodada da Série B, a gente teve o clássico Repá, com vitória da equipe do Paysandu, e eu vou falar um pouquinho aqui das minhas impressões sobre as duas equipes. Antes, peço aí o like de vocês aqui no nosso vídeo, na nossa live, independente de onde você estiver acompanhando, dá essa forcinha pra gente. E se inscreve também no nosso canal pra gente seguir crescendo aqui no YouTube. Tá acompanhando no canal de cortes? Link na descrição do vídeo, tem o nosso canal de lives também para você acompanhar. Tá assistindo nossa live? Link também na descrição, você pode acompanhar o nosso canal de cortes e todas as nossas outras plataformas, redes e canais que a gente cria nosso conteúdo. Mas vamos lá, né? A gente teve a vitória da equipe do Paysandu, ganhando por 1-0 da equipe do Remo, o clássico comando do Remo. Então, já temos aí, né, um certo movimento das duas equipes. Primeiramente sobre a equipe do Paysandu, que fazia uma Série B muito ruim. Em 11 jogos eram 4 empates e 7 derrotas. Mas agora o Paysandu já conseguiu uma vitória na última rodada e agora uma vitória em um clássico. Na 12ª rodada ganhou lá da equipe do Botafogo de Ribeirão Preto, no finalzinho do jogo, o que trouxe uma dose de emoção muito grande para o time. O Rossi indo às lágrimas, a torcida explodindo no estádio e agora ainda mais com a vitória em um clássico. O que 2 rodadas atrás era algo surreal, hoje a gente já tem a equipe do Paysandu, que a gente olha para a tabela e diz, hoje o Paysandu efetivamente está brigando para não cair. 2 rodadas atrás eram 0 vitórias, 4 pontos apenas e uma distância muito grande de sair do Z4, né? E aí eu sempre digo, 2 rodadas podem mudar muita coisa. Embora a situação do Paysandu ainda seja muito ruim, porque, por exemplo, o Atlético ganhou o seu jogo nessa rodada contra a equipe do Goiás, o que também foi surreal, mas o Paysandu teria saído da lanterna se o Atlético não tivesse vencido. Quer dizer, se o Atlético tivesse perdido, né, o seu jogo. Um empate já tiraria o Atlético da lanterna, mas venceu o jogo, então foi para o Atlético melhor ainda. Mas o Paysandu hoje já inverte uma situação que a gente citava como crítica. E 2 rodadas atrás, por exemplo, eu dizia, 2 vitórias do Paysandu aqui muda a tudo, né? 2 rodadas podem mudar completamente a situação do time na tabela. Mas era surreal a gente acreditar nessas 2 vitórias consecutivas. Mas a primeira vitória veio contra o Botafogo, que era, de certa forma, um adversário direto. E a vitória num clássico. E clássico, meu amigo, muda o patamar de qualquer equipe. Então, talvez até agora seja o ponto de virada de chave da equipe do Paysandu. Talvez esses 2 jogos fossem exatamente o que o time precisava para poder melhorar aí a sua condição na briga contra o rebaixamento, né? E agora, nesse momento, o time está efetivamente nessa briga, né? Tá a 3 pontos apenas do primeiro time fora da zona. Isso aí é uma rodada. Claro que tem outros times aqui, então não adianta só ganhar o seu jogo, precisa torcer contra esses adversários, mas que agora o time do Paysandu já vê essa briga como algo mais possível, principalmente pelo que o time mostrou nessa rodada, na rodada anterior, né? Ganhou 2 jogos seguidos aí, agora volta a jogar em casa a equipe do Paysandu na próxima rodada, né? Joga contra a equipe da Ferroviária, que embora seja um time que tá mais em cima lá na tabela, já ganhou do Remo, que era um time que tava brigando para voltar ao G4, né? Então, tem a possibilidade aí de jogar contra a Ferroviária pensando em melhorar ainda mais essa condição, certo? Então, esse jogo pode ter sido um indicativo de que o time do Paysandu tá dando essa melhorada. E é algo que eu falo também, a fase ruim, ela atrai o resultado ruim. Então, talvez até, cara, eu não tava acompanhando o Paysandu tão de perto assim nesses últimos jogos, tá? Mas talvez o Paysandu tivesse fazendo bons jogos, mas a bola não entrava. Tá ligado? Esbarrava lá exatamente na falta de confiança, esbarrava na falta talvez seja isso mesmo, a falta de confiança. Mas repito, eu não estava acompanhando os jogos do Paysandu, também não acompanhei esse clássico, tá? Mas enfim,
talvez seja agora um ponto de virada de chave da equipe do Paysandu. Esses 2 jogos aí podem ter mudado completamente a fase da equipe, né? Isso daí as próximas rodadas vão dizer. Próxima segunda-feira o time joga contra a Ferroviária e pode estender essa fase boa aí de quebra, já colar nos times de fora da zona do rebaixamento. Quem sabe o time do Paysandu não consiga reverter essa situação, né? Espero que consiga. Torço bastante também para os times do Norte, né? Então, na torcida aí para o Paysandu e para o Remo também, de certa forma, né? Embora eu tenha falado da mudança de patamar da equipe do Paysandu, que agora se reativa na briga, né? O time do Remo vem numa fase muito ruim. Nos últimos 5 jogos são 4 pontos apenas. E vamos colocar aqui a sequência completa aqui dos jogos da equipe do Remo, né? O time ele vinha na briga lá até pelo título, né? Pela primeira colocação, mas o time nas últimas 6 rodadas só conquistou 5 pontos. Então, do mesmo jeito que eu falei que 2 rodadas mudam muita coisa, não são 2 rodadas apenas a equipe do Remo que está nessa fase ruim. São 6 rodadas, né? Com 3 derrotas, 2 empates e 1 vitória apenas. Então, o time do Remo, ele despenca na tabela. Se tivesse ganho esse jogo, teria voltado ao G4. Mas desperdiça essa oportunidade também. É um clássico e do mesmo jeito que eu falei que o clássico pode mudar o patamar do Paysandu, aumentar a confiança da equipe do Paysandu para a sequência da temporada, esse clássico aí pode dar um baque também na equipe do Remo. E claro que o momento atual também contribui para isso. Já cai, já se distancia um pouco. Claro que está a 1 ponto só do G4, mas o time do Remo, ele vem numa fase já ruim e que às vezes pode ser difícil de sair. O próximo adversário é o Atlético, que embora seja um time que está na zona do rebaixamento, acabou de ganhar do Goiás na casa do Goiás, certo? Então pode ser um time que vai chegar e vai atrapalhar um pouco mais a vida da equipe do Remo. Vamos ver como é que o time do Remo reage a essa derrota, mas que pode ser preocupante, né, para a fase da equipe do Remo. Um time que brigava lá em cima, tentava ocupar a primeira colocação, mas em determinado momento o Goiás deu uma disparada, o Remo despencou aí na tabela, mas é isso. Acho que ainda está numa condição muito boa, né? Não pode se deixar abalar por esse resultado, mas é uma sequência que pode sim abalar a equipe. Então, teve mudança de treinador, teve a saída do executivo de futebol, isso tudo pode impactar o dia a dia da equipe do Remo, né? E, pelo visto, impactou mesmo. Mas, tomara que o time consiga reverter esse momento, essa fase e volte a brigar aí por uma posição no G4. Não é impossível. Mas se essa fase ruim se estender por mais rodadas, pode se afastar. E aí quando o time se afasta, já perde um pouco daquele fogo, daquele pique, daquele ritmo, daquela intensidade de estar lá no meio da briga. E eu sempre digo, estar no meio da briga é importante, porque quando você se afasta, você já começa a não conseguir enxergar com tanta possibilidade. Não, tem que ganhar mais 3 jogos seguidos para poder voltar ao G4. Não, para o Remo agora é ganhar um jogo. Né? Tá 1 ponto só. Então, até nessa próxima rodada pode ser que o time consiga retornar, né? CRB, Cuiabá, Atlético Paranense e Avaí. O Avaí joga contra o Criciúma. O Atlético Paranense, o clássico, contra o Coritiba. O Avaí joga contra o Criciúma, né? O Cuiabá, cadê o Cuiabá? Contra o Botafogo. E o time do CRB contra o América. Então, pode ter um tropeço de todo mundo aqui. E o Remo, ganhando seu jogo, pode dar uma disparada, certo? Então ainda está na briga. Mas se essa fase ruim se estender e o time se afastar dessa briga, aí pode complicar em relação ao ânimo do time para disputar esses jogos, tá ligado? Então, na torcida aí pra dupla paraense, né? E que o torcedor do Paysandu dá um ufa danado,
né? E que agora se vê em condições realmente de brigar para se manter na Série B. E o Remo, aí o torcedor fica um pouco descabriado ali, né? Por conta desses resultados recentes e uma derrota no Clássico que é sempre muito ruim. Mas enfim, alguns comentários aí sobre a dupla Repá, né? Nessa Série B do Campeonato Brasileiro.